Fala pessoal, mais um vídeo aqui para o canal. Sou o professor Márcio Miranda. Se você gostar, já se inscreva aqui. Semana passada eu postei um vídeo falando sobre uma questão que é notícia atual, o interesse dos Estados Unidos lá na região da Groenlândia. E hoje eu trago aqui alguns exercícios só para a gente treinar esse assunto. Vamos lá, então. Questões sobre a Groenlândia. O derretimento acelerado do gelo no Ártico. O que é a região do Ártico? O Ártico é uma região que fica ao redor do Polo Norte e inclui territórios como o Canadá, o Alasca, os Estados Unidos, a Rússia, a Finlândia, enfim, um grupo de países em torno dessa região aí. Então é uma região gelada, porque fica ao redor do Polo Norte. Essa região tem ampliado o interesse internacional na região. Quando fala internacional, está se referindo a países do mundo todo, principalmente os Estados Unidos, que estão interessados e fizeram uma proposta de comprar a Groenlândia, devido à possibilidade de exploração de recursos minerais e abertura de novas rotas marítimas. Vamos entender isso aqui, ó. Como a região do Ártico é uma região gelada ao redor do Polo Norte, o aquecimento global tem provocado o derretimento dessa região. Regiões que antes, como o Oceano Ártico, ficava congelado a maior parte do ano, agora está apresentando um derretimento gradual. Esse derretimento de calotas de gelo está facilitando o acesso à região que antes era praticamente impossível. E se os países do mundo têm acesso a essa região, fica fácil de explorar recursos naturais que têm potencial nessa região, como, por exemplo, petróleo, gás natural, minerais. E se o derretimento de gelo está acontecendo, novas rotas marítimas são abertas. Facilita muito o interesse estratégico, porque uma vez que novas rotas marítimas são abertas, facilita o contato entre a América, a Ásia e a Europa, por um caminho que é muito mais viável, é muito menos custoso. Entenderam o interesse internacional e estratégico dessa região? O acesso à região do Ártico propicia, por um lado, a exploração de recursos minerais, recursos estratégicos para a economia global, como também serve de rota marítima para fazer o comércio por um caminho muito mais curto com a Europa e com a Ásia. Por isso que os Estados Unidos têm tanto interesse nessa região. Ela é estratégica. Nesse contexto, o interesse de Donald Trump pela Groenlândia pode ser associado diretamente à proposta mencionada no texto, que evidencia que a Groenlândia é estrategicamente relevante para os Estados Unidos, principalmente, né? Galera, eu deixei as opções sempre marcadas. Aqui a gente vê logo que é a letra B. Porque mais importante do que chegar no gabarito é entender por que a B é o gabarito. Então vamos para as opções. Vou analisar uma por uma. Expansão agrícola tradicional na região. Estamos falando do Polo Norte, da região do Ártico, uma região que fica a maior parte do ano congelada, que está sendo derretida gradualmente devido ao aquecimento global. A agricultura no Polo Norte está completamente errada. Exploração de petróleo, minerais e novas rotas comerciais. Esse é o interesse estratégico dos Estados Unidos, principalmente com relação à proposta do presidente de comprar a Groenlândia. Né? Por quê? Porque lá tem recursos minerais e tem novas rotas marítimas. O aumento da população local, não. Região do Ártico, a tendência é que ela seja menos povoada. A substituição do turismo europeu pelo norte-americano, tão pouco. Não faz nem sentido. Quem é que quer ficar viajando para o Polo Norte? Se você quer viajar para lá, tá aqui no comentário, ó. Eu quero viajar para o Polo Norte. A substituição do turismo, né, essa eu já li. A instalação de indústrias manufatureiras leves. Pô, instalação de indústrias na região do Ártico é bem complicado, né? Então, gente, o gabarito, a opção correta é a letra B, porque essa região ela se torna estratégica devido à possibilidade de explorar novos recursos naturais, como também de usar
novas rotas marítimas para facilitar o acesso à Europa e à Ásia. A recusa da Dinamarca à proposta de Trump gerou tensões diplomáticas. Tensões diplomáticas. O que é isso aqui? Vamos entender. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2019, manifestou o seu interesse em comprar a região da Groenlândia, que é uma região que tem uma certa autonomia porque ela pertence ao território da Dinamarca, mas ela tem governo próprio e tem interesses próprios. A partir do momento que o presidente anunciou esse interesse, isso gerou uma tensão diplomática, porque a Dinamarca recusou essa proposta. Então, algumas reuniões que estavam marcadas, os presidentes, né, para um visitar o país do outro, acabaram sendo suspensas por conta dessa tensão diplomática, que é uma relação política e econômica entre os Estados Unidos e a Dinamarca. Afinal de contas, a Dinamarca é um país que pertence à União Europeia e é aliado dos Estados Unidos. Só que quando a Dinamarca recusa essa proposta, o presidente dos Estados Unidos não gosta. Então, isso gerou uma tensão levando ao cancelamento de visitas oficiais entre esses países. Esse episódio demonstra que nas relações internacionais, vamos analisar o gabarito, como vocês estão vendo aí, é a letra D, né? Mas vamos analisar uma por uma. Interesses econômicos sempre se sobrepõem à soberania nacional. Soberania nacional é o direito de um país se autogovernar. Interesse econômico é a relação comercial que se estabelece entre dois países ou vários países. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Propostas unilaterais tendem a fortalecer alianças diplomáticas. O que é uma proposta unilateral? Seria a proposta dos Estados Unidos, somente deles, por isso unilateral, né? Vem de um país, com relação à compra da Groenlândia. Isso facilita as relações diplomáticas. Se você não está disposto a ouvir o outro país, se ele quer ou não vender aquela região, isso facilita. Decisões políticas ignoram princípios jurídicos internacionais. A tendência é que uma decisão política venha a respeito dos princípios jurídicos internacionais. A região da Groenlândia, ela tem o direito do autogoverno. É uma região que pertence à Dinamarca e não está à venda. Então, de acordo com o direito constitucional, ela tem direitos de se autogovernar. O interesse político, uma decisão política, está acima disso? Nunca, né? Letra D e o gabarito, correto. A soberania e o respeito diplomático são fundamentais para a cooperação entre os Estados. A soberania tem a ver com direito internacional e é preciso haver um respeito para que haja uma cooperação entre os países. Territórios autônomos não participam de decisões políticas relevantes. Então, o gabarito é a letra. Questão número 3 agora. Em 2019, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstrou interesse em comprar a Groenlândia, território autônomo pertencente ao Reino da Dinamarca. Então, olha só, a questão é autoexplicativa, não tem nenhum mistério aqui. Os Estados Unidos, né, o presidente, em 2019, manifestou um interesse em comprar uma região que ela é autônoma, mas ela pertence ao território da Dinamarca. A proposta foi recusada pelas autoridades dinamarquesas e groenlandesas, que reforça a soberania do território e sua condição política específica. A proposta mencionada no texto evidencia que a Groenlândia é estrategicamente relevante para os Estados Unidos, principalmente devido estrategicamente relevante. Então, agora cabe uma explicação. A Groenlândia fica no Ártico, é uma região estratégica no que diz respeito à geopolítica internacional. Abrange territórios como o Alasca dos Estados Unidos, a Rússia, o Canadá. E esse território do Ártico ele vem apresentando um derretimento devido ao aquecimento global. Sendo assim, novas rotas marítimas estão sendo abertas. Há uma possibilidade de acessar a região, coisa que antes era quase impossível. E se dá para acessar a região, dá para explorar os recursos naturais que existem lá, os recursos estratégicos, como, por exemplo, combustíveis fósseis.
gás, recursos minerais. Isso é estrategicamente relevante. Mas por que que isso é estrategicamente relevante para os Estados Unidos? Vamos lá. A. Gabarito a letra B, mas vamos lá. A. Elevada densidade populacional, expansão do mercado consumidor local. A região da Groenlândia é um país pouco populoso ou quase com inexistência de pessoas. Densidade demográfica, densidade populacional significa muitas pessoas morando lá. Posição geográfica estratégica no Ártico, e interesse militar e econômico na região. Esse é o gabarito. A região do Ártico é uma região estrategicamente importante. Dependência econômica direta dos Estados Unidos, não, é uma região que é autônoma. Proximidade cultural e linguística com a sociedade norte-americana, não, também não. Lá é população, a rara população que habita a Groenlândia, são pessoas. São povos originários, chamados Inuits, tá bom? Então não tem nada a ver com afinidade linguística e cultural com os americanos. Liderança política global, pô, tá errada. Então, gabarito é a letra B, número 4. Apesar de integrar o Reino da Dinamarca, a Groenlândia possui autonomia política desde 1979. A região da Dinamarca, ó, autonomia política, é uma região, a região da Groenlândia é uma região que faz parte dos Estados Unidos. A da Dinamarca integra a região da Dinamarca. Porém, ela é uma região independente desde 1979. Independente em que sentido? Com governo próprio, controle sobre as suas áreas administrativas e mantendo vínculos com a Dinamarca, principalmente com relação à política externa e defesa. Então, a Dinamarca acaba sendo responsável por tratar de questões relacionadas à política externa e à defesa da Groenlândia. Porém, a região, ela autonomia política. A reação negativa à proposta de Trump revela que a Groenlândia é compreendida politicamente. Vamos analisar uma por uma. Letra A. É uma colônia sem autonomia administrativa? Nós acabamos de ler num texto que a Groenlândia tem autonomia administrativa. Um estado norte-americano em formação, caramba, no Polo Norte, não, na região do Ártico, um território autônomo com identidade política própria. Aí sim, a região da Groenlândia é uma região que tem soberania sobre seu território, porém ela depende da Dinamarca para algumas questões de política externa. Mas a política dentro do território, ela é própria. Letra D é o gabarito, opção correta. E a letra E? Uma base militar internacional sob o controle da ONU. A Groenlândia é uma região que integra a Dinamarca. Ela não é uma região internacional. Pessoal, vocês me desculpem que aqui tem um erro nessa questão, mas não vai impossibilitar a gente entender como funciona essa questão aí. O erro é que não tem a charge. Não coloquei a charge, mas eu vou explicar de forma que vocês consigam visualizar. Uma charge mostra o presidente Donald Trump segurando um contrato. Então, vamos lá. O presidente Trump está segurando um contrato de. É só você imaginar um presidente dos Estados Unidos segurando um papel, um contrato, enquanto que a Groenlândia aparece representada como um bloco de gelo, expressão de indignação. Então imagina um bloco de gelo. Pensa aí, ó, um bloco. E esse bloco de gelo está com a carinha, uma expressão de raiva, de indignação. Por que ela está com essa expressão de indignação? Porque ela está se colocando contrária à compra ou a proposta de compra que o Donald Trump está propondo para a Groenlândia, tá bom? Então a gente tem um contrato, né, a presidente segurando um contrato e um bloco de gelo com a expressão de raiva, tipo assim, olha, nós não concordamos, não vamos assinar esse contrato, não queremos vender esse território aqui, não está à venda, deu para visualizar? E no fundo, a Dinamarca observa a cena com semblante crítico. Então você imagina aí um país com uma carinha, né, preocupação com essa proposta, gerou uma tensão. O principal recurso expressivo da charge é utilizado para. Essa no gabarito não está marcado, vamos ter que descobrir agora. Recurso expressivo é utilizado para quê? Qual é o recurso expressivo da charge, né? Tem o presidente segurando um contrato
tem um bloco de gelo reagindo com uma expressão de reação contrária à assinatura desse contrato, e temos a Dinamarca com uma expressão meio que preocupada com essa proposta de compra, né? Então, isso é utilizado para quê? Defender a viabilidade econômica da negociação territorial. O território não está à venda e, pelo que a gente pode perceber, os países não estão aceitando muito bem essa proposta. Então, estão defendendo essa viabilidade para criticar a visão mercantilista sobre o territórios e soberania. Isso aí. Letra C, letra B é o gabarito. Por quê? Porque esses recursos expressivos que eu acabei de explicar para vocês está criticando uma postura dos Estados Unidos mercantilista. O que que é uma postura mercantilista? É uma postura onde há um interesse em comprar alguma coisa, que no caso aqui é comprar uma região que tem um território, existe uma soberania própria. Por isso a expressão de raiva do gelo. Por isso a expressão passão da Dinamarca. Vamos ler as outras opções. Enfatizar a fragilidade climática da Groenlândia. Olha, o presidente dos Estados Unidos está com um contrato prestes a ser assinado, né? Caso os países concordem. Nós estamos vendo que eles não concordam. Para quê? Para reforçar a autoridade dos Estados Unidos, se o território lá tem autoridade própria, justificar o interesse dinamarquês na venda do território? Não, a Dinamarca não está interessada em vender o território. Por isso, atenção. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com quem está estudando para o Enem. Fica com Deus. Tchau, tchau e até a próxima.